A 25 de julho de 2020 fui eleito o 10º presidente do PS Madeira numas eleições internas em que fui o único candidato. Paulo Cafofo foi o primeiro presidente a ser eleito com mais de 1000 votos, mais precisamente 1431, na história do partido, na região, do qual se demitiu em setembro do ano passado, mais precisamente no calor de uma noite eleitoral, a noite eleitoral autárquica. Depois de passar o testemunho a Sérgio Gonçalves, concede-nos hoje uma entrevista em que esperemos quebre alguns silêncios. Paulo Cafofo, bom dia. Quando assumiu a liderança do PS Madeira, desejou uma mudança na região e o reforço do partido nas autárquicas, objetivos que foram adiados, continuam por concretizar. A que se deve aquilo que eu chamo um erro de cálculo, uma excessiva obediência, que alguns dizem subserviência a Lisboa, ou uma clara incapacidade de lutar com quem tem armas claramente desiguais? Bom, muito bom dia, Ricardo, e aos ouvintes da TSF e do Diário Notícias. Respondendo diretamente às questões, é claro que eu demiti-me em setembro, no resultado, como foi dito, do calor da noite eleitoral, e os motivos dessa minha demissão tiveram muito a ver com o não cumprir os objetivos que tinha delineado, precisamente no Congresso em que fui eleito o presidente do partido com o maior número de votos dos militantes, por não cumprir o objetivo que era nós conquistarmos ou reconquistarmos e mantermos as nossas 4 câmaras municipais. E isso causou algum espanto, porque infelizmente as pessoas não estão habituadas que os políticos assumam consequências e consequências dos objetivos que traçam quando eles não são cumpridos. E se eu considero que não tive culpa direta nos resultados, particularmente do Funchal, tinha de assumir consequências e a minha consciência, até porque também no Congresso em que fui eleito presidente, fui eleito com o lema com princípios e sem privilégios, e tenho que liderar pelo exemplo, e não cumprindo os objetivos, assumi a consequência desse facto. É claro que as eleições autárquicas não foram um desastre nem uma catástrofe para o Partido Socialista, até porque temos mais autarcas eleitos, temos e tivemos em termos absolutos um maior número de votos em 2021, nas eleições autárquicas de 2021, do que nas eleições autárquicas de 2017, houve efetivamente a perda do Funchal. E é preciso que se entenda o que é que significa o Funchal para mim, porque também é uma carga emotiva nesta minha decisão. O Funchal foi conquistado por mim, em 2013, e pelo projeto que eu liderei, contudo um Partido Socialista e uma coligação inédita aqui na região, e o facto de termos perdido a nossa capital, para mim foi um duro golpe, tendo em conta aquilo que eu ali criei, os sacrifícios, mas também as alegrias que tive num projeto que foi uma ruptura com o passado, com o passado sempre liderado pelo PSD, uma lefada de ar fresco, e obviamente eu tinha de assumir essa consequência e essa carga emocional, também espero que possam compreender, teve um peso muito forte nesta minha decisão. Mas também porque sentiu nessa noite, e repito, no calor de uma noite eleitoral, que esse resultado do Funchal também foi uma advertência clara em relação a si, ou porque ninguém que não o Paulo Cafofo assumia a derrota? Bom, essa é uma questão importante, até para percebermos o contexto. E vamos ao contexto. Eu, quando saí da Câmara Municipal do Funchal e renunciei ao mandato para assumir o projeto de liderança da região, um projeto de governo para a região, na minha candidatura às eleições de 2019, deixei na Câmara o meu vice-presidente, o Miguel Silva Gouveia. E essa passagem de testemunho foi uma passagem tranquila, em que dei espaço
ao Miguel Gouveia para poder assumir a liderança e, enfim, legitimamente criar uma imagem e uma forma própria, porque somos pessoas diferentes, de liderar os destinos da cidade. Dei esse espaço, ele teve tempo, teve 2 anos para, obviamente, poder afirmar-se como presidente da Câmara Municipal e deixei na Câmara, eu diria, projetos para poder brilhar durante os 2 anos em que assumi a presidência. Só que não basta sentar-se na cadeira de presidente para ser presidente de Câmara. E existiram alguns erros e eu considero que os erros que foram cometidos, particularmente na campanha eleitoral, eu diria que Miguel Silva Gouveia teve todas as condições por parte do partido, teve recursos financeiros, teve a estrutura do partido a apoiá-lo, como nunca, teve uma mobilização dos nossos militantes, mas é preciso dizer claramente que a opção em termos de concepção da campanha, do planeamento da campanha, da estratégia da campanha, da escolha da equipa de variação, foi uma decisão do Miguel Silva Gouveia, foi uma decisão e uma escolha absolutamente sua, em que não houve interferência minha ou do partido, neste caso, o partido, é preciso lembrar que estávamos em coligação, mas por parte do Partido Socialista, como é o partido da coligação, não houve. Portanto, houve aqui 2 grandes erros. Primeiro, deslumbramento, e segundo, Miguel Silva Gouveia prescindir dos vossos serviços e conselhos? Eu diria que eu cometi um erro também, falando de erros, que foi não ao dar carta branca para que Miguel Silva Gouveia fizesse o que quisesse e entendesse. O projeto, obviamente, era encabeçado por ele, a candidatura era encabeçada por ele, mas cometi esse erro de não poder interferir na campanha, porque as decisões, como disse, foram todas exclusivas por parte de Miguel Silva Gouveia. Tenho pena que não tenha também assumido responsabilidade, porque era ele o candidato, era ele o cabeça de lista, foi ele que teve todos os meios necessários, foi ele que fez o que bem entendeu naquela que era a sua ideia de poder ganhar ou continuar como Presidente de Câmara. Infelizmente o resultado foi o que foi, mas eu diria que eu e o Miguel Silva Gouveia estamos, no entanto, do mesmo lado no que diz respeito a uma luta contra este regime que governa a região. Particularmente até com quem agora tem a cadeira da Câmara. Até porque, se formos a ver e a analisar, a minha preocupação não é o facto de termos perdido a Câmara, embora obviamente isso tenha sido um duro golpe, como acabei de referir, mas o facto de o Funchal regredir a um passado de má memória. E digo isso muito claramente em 2 exemplos claros, porque Pedro Calado, o atual presidente, como prioridades, o que é que fez? Primeiro, reformulou a orgânica da Câmara, em que, novamente, em termos dos vícios de sempre, com cargos, enfim, a orgânica em termos de desfias e de lideranças, em termos da estrutura interna da Câmara, enfim, houve um aumento de 60% do número de desfias e acabou por comprar um carro de luxo para a presidência. Quando nos lembramos, aquilo que a primeira coisa que eu fiz, primeira medida, foi vender os carros pretos e o Pedro Calado o que faz é comprar um carro preto. É um carro igual ao de Célia Pessegueiro? Não sei, porque não conheço o carro da Célia Pessegueiro, mas a primeira medida que o Pedro Calado fez foi essa, e tem sido um presidente que é o corta-fitas, na verdade, de obras e de projetos que eu lancei. O Pedro Calado tem-se limitado a cortar as fitas de projetos que eu, enquanto fui Presidente da Câmara, semeei, lancei. E porquê que Miguel Silva Gouveia não o fez? Miguel Silva Gouveia, como disse, cometeu aqui alguns erros, e, portanto, essa parte está completamente esclarecida, está ultrapassada. Eu não gosto, nem em política há arrependimentos. Não há espaço para arrependimentos. Nós tomamos as medidas num contexto em que julgamos estar a atuar da melhor forma e enfim, andamos para a frente. Mas, de qualquer forma, há aqui um aspecto que parece não estar resolvido. Aliás, essa questão foi feita
ao novo líder do PS. Faço-lhe também assim, como é que se acha que o PS vai resolver a manifesta agenda própria que Miguel Silva Gouveia tem, agindo como se ainda fosse presidente, em alguns casos, e insistindo numa coligação, confiança, que, para todos os efeitos e em termos legais, está extinta? Bom, isso é um dado que importa esclarecer. A coligação e confiança efetivamente não existe. Aliás, foi a coligação confiança no dia das eleições, desfez. O sinal é que os partidos que compõem a coligação, cada um tem o seu grupo municipal, portanto, independente e separados, portanto, não há aqui uma atuação conjunta, como existia até no passado, em que a coligação tinha um único grupo municipal. Os partidos estão na Assembleia Municipal, os partidos que compõem ou que constituíram a coligação estão neste momento separados, cada um por si, e portanto não existe coligação confiança. Aquilo que existe, e da parte do Partido Socialista aquilo que se exige, isso obviamente o Presidente do Partido Socialista, o Sérgio Gonçalves, é algo que obviamente terá, em termos de estratégia, daquilo que se quer para a cidade do Funchal e para o projeto da cidade do Funchal, já olhando para 2025, obviamente é um assunto que terá de resolver, sendo certo que, como disse, estamos do lado, e o Miguel Silva Gouveia está do lado de uma cidade que não se quer nas mãos de vícios, de clientelas partidárias ou de interesses como aquela que nós temos neste momento. Presumo que subscreveria a sua adesão, a adesão de Miguel Silva Gouveia ao PS. Eu não vou, em termos de subscrição, o partido é um partido aberto, em que todas as pessoas que vêm por bem são bem-vindas. Mas é preciso assinaturas, não é? É preciso assinaturas, com certeza, e essas assinaturas, obviamente, dependem sempre de quem adere ao partido. E, portanto, quem adere ao partido solicita que o outro militante possa subscrevê-lo. Muito bem. O Paulo Cafofo, depois de ter ganho 2 eleições autárquicas, como já aqui disse, 2013 e 2017, e de ter obtido um recorde que retirou a maioria absoluta ao PSD no ano de todas as decisões, teve esta decisão, que aqui já abordou, de se demitir. O que é que falhou para o capital acumulado em mais de 6 anos não ter sido depois potenciado nas eleições de 2021, as autárquicas, sendo certo que pelo meio, apesar dos seus adversários políticos dizerem que acumula derrotas, também ganhou eleições, nomeadamente nas presidenciais, pois apoiou Marcelo Rebelo de Sousa, e há quem transforme um empate em vitória, mas isso é outra questão que já lá vamos. Mas a questão é esta: o que é que há esta percepção de que o PS esbanjou um capital acumulado que não potenciou, por exemplo, nas autárquicas? Bom, antes de mais é importante dizer que nós demos passos significativos e avançamos como nunca. Desde 2013 até 2021, obviamente que tivemos vitórias e tivemos derrotas, mas avançamos como nunca. E digo isto porque se formos a analisar os resultados, é disso que estamos a falar, se formos a analisar os resultados, e eu tenho aqui de fazer um parênteses e dizer que eu não tenho nada a provar a ninguém daquilo que foi o meu percurso político, daquilo que é o contributo que dei, seja o Partido Socialista, seja a região, mas a verdade é que tivemos e avançamos como nunca. E digo isto porque não só com as vitórias que tive em 2013, depois reforçada em 2017 com uma maioria absoluta na Câmara Municipal do Funchal, mas também em 2019, com o melhor resultado de sempre histórico do Partido Socialista, que só não formamos governo porque o CDS teria um passado de luta contra este regime e de mudança nesta região. Mesmo nestas eleições autárquicas, nós reforçamos o número de autárquicas, reforçamos o número de votos absolutos e, por exemplo, candidatamos a todas as juntas da região. Portanto, eu acho que o Partido Socialista sai, e eu estou em essa consciência e esse sentido de dever,
de deixar o partido reforçado relativamente ao momento em que peguei como líder do partido. E temos que analisar a história. E quando se fala em falhar, temos de ver o percurso e a caminhada que temos feito. Nas eleições regionais, até 2019, metade dessas eleições o Partido Socialista teve resultados abaixo dos 20%. Só em 2019, e comigo, é que tivemos mais do que 30%. Portanto, isto é uma caminhada em que se retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista, mesmo agora nas eleições... Partido Social Democrata. Desculpa, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que estava a dizer, teve um papel preponderante neste projeto que eu liderei. Agora, nas eleições legislativas nacionais, em coligação, o PSD e o CDS, se extrapolássemos esses resultados para as regionais, nem conseguiriam os dois partidos ter a maioria absoluta. E, portanto, eu deixo uma casa arrumada, com um partido organizado e com uma consolidação do eleitorado. Nós temos, mesmo com os resultados, quando não são aquilo que esperamos, estamos a conseguir consolidar e segurar eleitorado e, acima de tudo, manter uma expectativa positiva para o próximo ciclo eleitoral e, particularmente, com as regionais encabeçadas pelo Sérgio Gonçalves. Gerou alguma confusão depois de ter apresentado a demissão naquela noite quente? Ter-se mantido à frente do partido, essa situação foi calculada em função de quê, concretamente? Em função da responsabilidade que eu tenho, ou a noção de responsabilidade que tenho, e de não abandonar o partido, nem deixar que o partido caísse na rua. E isso foi mais importante depois, na altura não sabíamos que o Orçamento de Estado ia ser chumbado e queríamos ter eleições legislativas nacionais antecipadas, e a verdade é que não deixei que isso acontecesse. Foi uma transição, e tem sido uma transição tranquila e serena. Aliás, eu não me lembro na história do partido de haver um presidente e o presidente anterior e o futuro presidente juntos, sem qualquer aqui clivagem, nem qualquer ruptura. Aliás, eu saio da liderança do Partido Socialista a bem com toda a gente, não estou a mal com absolutamente ninguém. Podemos ter divergências de opinião e de leituras políticas ou até da estratégia do partido, mas obviamente, pessoalmente, não tenho nada contra ninguém e é isso que da política deve ser feita. Nós podemos em momentos ter uma indicação ou uma estratégia diferente, mas mais do que as pessoas, o importante é o Partido Socialista. Eu sempre tive este sentido do coletivo e, portanto, para mim, o que eu não concebo é que não haja, por vezes, da parte dos militantes, e às vezes militantes com responsabilidade, que estejam mais preocupados, por exemplo, com alguns lugares, com alguns interesses particulares, e não com o projeto em si, com o partido em si. Não conseguir resolver esse estado de espírito, que não é só um exclusivo do PS. Vamos lá ver. Isto às vezes parece que é o PS, que é um saco de gatos, mas o PSD é um saco de gatos, eu diria que ainda maior. Até porque são más. Não é questão da quantidade, e nós sabemos muito bem a ferida aberta que existe entre Pedro Calado e Miguel Albuquerque, e daquilo que são aquelas movimentações que existem neste momento entre um e outro, por um poder dentro do próprio partido, mas tendo em conta também episódios futuros em lutas regionais. E, portanto, o Partido Socialista, a verdade é que tem conseguido, como nunca, também, esta coesão. Nós temos conseguido manter uma coesão. Aquilo que tem que ser chamado o boi pelos nomes, é que não pode haver militantes com interesses particulares, e esses interesses particulares sobrepõem os interesses do próprio partido. E que antes das eleições estejam a conspirar, que vêm para os jornais e criticam o partido, e depois dos resultados eleitorais, quando não são tão bons como esperados, vêm depois apelar à união. Isso não pode ser. Nós temos de estar todos juntos, com as nossas divergências. Está-se a dirigir a algum militante em específico? Há vários militantes que estão nessa categoria de intervenientes que, na minha perspectiva, têm sido prejudiciais ao partido, porque antes e nos momentos decisivos não estão com o partido, embora depois dos processos eleitorais
venham apelar à união depois da desunião que criaram. Mas concretamente fala de quem? Eu concretamente falo de pessoas militantes que tiveram responsabilidades, como o João Pedro Vieira, por exemplo, que têm tido esse papel. Aquilo que eu gostaria era de ver essa força e essa dinâmica em prol do crescimento do partido e não de ataques ao partido. Às vezes há militantes que são jovens, mas têm o espírito velho e de um processo em que o Partido Socialista, num passado, teve de guerrilhas internas, e, portanto, eu não gosto, enfim, de ver pessoas novas com esse espírito de velho e de velhos hábitos que não são úteis e benéficos para o partido. Abrange Carlos Pereira nessas críticas? O Carlos Pereira, como sabe, nós tivemos umas eleições agora legislativas nacionais. Eu conversei com o Carlos Pereira. O Carlos Pereira foi a cabeça de lista nestas eleições e, portanto, é um ativo político importante para o Partido Socialista. Aquilo que gostaria era de ver o Carlos Pereira mais envolvido ainda no partido e não só nas eleições onde é candidato ou é cabeça de lista. Portanto, é um ativo que é importante, que deve ter uma participação mais abrangente e mais larga no Partido Socialista e em outros desafios eleitorais. E o Carlos Pereira sabe, até porque nestas eleições, enfim, às vezes falamos de fações dentro dos partidos, mas aquilo que eu vi foi as pessoas que estão comigo apoiarem completamente o Carlos Pereira, porque nós sabemos bem que aquilo que está em causa não é a pessoa A, B ou C, é o partido e é o projeto que queremos para a região e é termos resultados, não resultados que sejam só partidos positivos para o partido, mas acima de tudo que sejam benéficos e sejam uma oportunidade para os madeirenses e portuenses. Já que fala nas legislativas, enquanto líder de missionário, caiu-lhe no colo essas eleições que renderam um empate na Madeira em termos de mandatos. Nessa noite de festejos, pensou voltar atrás na sua decisão? Não, houve quem quisesse criar sempre um tabu à volta da minha decisão. Aliás, nessa noite foi criado um tabu. Não sei, já antes, déficit mas de já antes tinha sido criado esse tabu. Mas a verdade é que no dia das eleições autárquicas e com a decisão que tomei, sempre disse que era uma decisão irreversível. Mas essa decisão irreversível foi tida com sentido de responsabilidade e por isso mantive-me à frente até a realização de eleições internas. Mas há uma coisa que eu quero dizer muito claramente: eu não abandono nem o partido, nem as causas do partido, aconteça o que acontecer, nem desisto do sonho de mudar a região. Porque o sonho de mudar a região é um objetivo de vida e desistir desse sonho é desistir de mim. E vou continuar, esteja onde estiver, a lutar sempre como um soldado por essa causa que eu acredito, para que as próximas gerações não tenham que passar por aquilo que eu e gerações anteriores passaram às mãos deste poder laranja que efetivamente tem sido muito prejudicial para os madeirenses. Portanto, essa disponibilidade não tem timings de intervenção política? Não tem timings. Eu, aquilo que faço neste momento, comprometi-me e temos agora o Congresso, é um ciclo que se fecha na minha vida política, mas com certeza irão abrir-se outros ciclos e eu darei sempre o meu contributo, sempre que o partido quiser e sempre que as pessoas do partido assim o queiram. Sendo certo, que estarei sempre do lado certo e o lado certo é o lado do Partido Socialista, porque a única alternativa é esta região. Que marcas se orgulha de deixar no PS Madeira num tempo particularmente sui generis, um tempo pandémico, em que a Covid-19 durou mais do que o Paulo Cafofo como líder? De que é que se arrepende e o que é que não vai ter saudades? Como já disse, eu não me arrependo de absolutamente nada, porque nós não podemos na vida, e na vida política ainda mais, viver de arrependimentos. E eu gosto de olhar para a frente e não olhar para trás. Até porque olhar para o retrovisor é a melhor maneira de nos estamparmos no muro que está à frente. Efetivamente, não foi fácil. Repara que nós tivemos as eleições regionais em 2019 e mesmo não tendo conseguido formar governo, o Partido Socialista e aquilo que foi uma representação na Assembleia Regional de 19 deputados
foi muito importante e tínhamos, do ponto de vista político, estávamos a ter uma pujança e uma atividade e uma iniciativa política que, enfim, não foi de quem perdeu as eleições, de maneira nenhuma, ou quem nem formou o governo. É claro que depois veio a pandemia e a pandemia também teve reflexos durante a minha liderança à frente do Partido Socialista, porque as oposições, obviamente, tiveram, face ao contexto, e naturalmente, e nós assumimos que não era momento para política, fazer política partidária, ou usar a pandemia para, enfim, ter ganhos políticos ou eleitorais, e obviamente houve uma contenção natural, seja na inviabilidade de termos ação política direta e de proximidade, que era na verdade uma minha marca, mas também, enfim, estávamos limitados porque o assunto foi Covid e foi a segurança das pessoas, e portanto isso limitou de sobremaneira e condicionou também toda esta minha liderança à frente do Partido Socialista. Foi um azar, mas são as circunstâncias da vida e, como digo, temos que olhar para a frente. Presumo que a sua experiência no Parlamento não lhe deixa muitas saudades. Não, a Assembleia Regional é um órgão importantíssimo, muitas vezes menosprezado pelos madeirenses, e que é essencial para a região poder avançar e podermos ter uma atitude e uma postura de debate, mas um debate que seja produtivo, tenha consequências. Infelizmente, a Assembleia, com esta maioria, é que se juntou o CDS, não tem dado oportunidade para debates sérios, construtivos. O que se passa é o chumbo puro e duro das iniciativas só porque vêm por parte de quem é a oposição. E, portanto, isso não me deixa de saudades nenhumas. Eu esperaria que existisse uma elevação no debate, que pudéssemos discordar, mas que não fosse um bota abaixo, nem, por vezes, uma má educação e ofensas pessoais que acontecem ali naquela Assembleia e no plenário da Assembleia Regional. Isso, obviamente, é uma coisa que não gostei, mas mais do que não gostar, acho que não é bom para a região. Portanto, está fora de hipótese nesta legislatura voltar à Assembleia? Sim, não faz parte absolutamente dos meus planos voltar à Assembleia Regional. Eu saí da Assembleia quando saí também e assumi a admissão do partido. Enfim, como digo, as pessoas nem sempre estão habituadas a isto, eu não estou agarrado a cargos. Embora tivesse usado um expediente não de revogação por completo, mas de suspensão. Sim, mas realmente e na prática não estou na Assembleia e, portanto, não é a questão da formalidade, é efetivamente a minha decisão de sair da Assembleia Regional. Vamos fechar este ciclo com uma última questão. Como cara socialista e depois como líder, fica associado àquilo que o PSD ainda recentemente no Congresso disse, 5 derrotas eleitorais. Sente-se, por isso, liquidado politicamente na região? A questão da minha participação política sempre foi com causas, não foi para ganhar ou perder. Obviamente que só ganhando é que podemos ter uma intervenção que tenha consequência na vida das pessoas, mas a política faz muito mais do que vitórias e derrotas. São as sementes que nós lançamos e eu acho que lancei aqui algumas sementes e não morri para a política. Eu, em termos de intervenção política, intervenção partidária, vou continuar a ter. Aliás, o Sérgio Gonçalves convidou-me para ser presidente da Comissão Regional, aceitei desde a primeira hora. Eu acho que o Sérgio Gonçalves é a escolha certa e o líder certo para ser presidente do Partido Socialista, neste contexto em que vivemos, para ser candidato ao Governo Regional e ser presidente do Governo Regional. Aproveita, deixa para lhe perguntar, teve influência na escolha de Sérgio Gonçalves para o líder do partido? Com certeza que o Sérgio Gonçalves, e eu orgulho-me de ser uma das pessoas que trouxe para a política em 2018, já preparando as eleições regionais com os Estados Gerais, as eleições regionais de 2019. E, portanto, tenho uma ligação com o Sérgio Gonçalves, reconheço nele qualidades pessoais e a decência na política, não só na política, que faz cada vez mais falta, e o Sérgio é uma pessoa decente e revejo competência do ponto de vista técnico
vejo qualidades e instinto político e é a pessoa certa para ser presidente do Governo Regional, e é isso que terá toda a minha ajuda, como disse, como um soldado que está disposto a lutar por uma causa que é a mudança desta região. Que estratégia deve seguir a nova direção do partido, que já prometeu novos Estados-Gerais, de modo a manter a abertura à sociedade civil e valorizar os quadros que o PS já tem, por um lado, e por outro atrair novos valores de indiscutível competência. Este é o caminho certo num contexto muito específico, a que juntava outra questão. Acha que há ainda quadros disponíveis fora da partidocracia estabelecida? Eu considero que o Sérgio Gonçalves não parte de uma tábua rasa. Há um projeto que foi criado em 2019, iniciamos agora um novo ciclo, com uma nova liderança, com inovação, porque obviamente ele terá um cunho pessoal nesta estratégia, mas é com base naquilo que foi efetivamente construído. E eu considero que as pessoas estão cada vez mais despertas e, apesar de vivermos numa sociedade aprisionada, porque ao longo destes anos de regime laranja tem faltado liberdade. Há uma falta de liberdade nesta terra. A falta de liberdade é causada pelo medo, um medo que limita muito as opções das pessoas em manifestarem o seu apoio a um partido que é alternativa, em poderem exprimir a sua opinião. Há aqui esta sociedade aprisionada que é preciso ser resgatada e tem sido resgatada ao longo destes anos, mas também a pobreza limita muito e condiciona muitas opções, porque quem não tem nada e não tem meios acaba por estar dependente de um poder que financia de uma forma escandalosa casas do povo, associações, que não têm qualquer escrutínio do ponto de vista financeiro para uso meramente partidário. Portanto, isto é difícil, mas a verdade é que temos conseguido furar esta rede que foi aqui instaurada na região, e o Partido Socialista tem tido a capacidade, o Sérgio Gonçalves é um desses exemplos, de captar pessoas da sociedade civil que até deixam a sua vida profissional e com sacrifícios para a sua vida pessoal para abraçar este projeto de mudança da região. Portanto, eu acredito que isso vai continuar a acontecer. Na sua ótica, o que é que o PS não deve cometer no próximo ano, em 2023, que foi penalizador em 2019? Uma questão muito importante, a questão dos imigrantes. A mim parece-me que os imigrantes, particularmente os nossos conterrâneos da Venezuela, têm sido manipulados por parte do PSD. A questão de sermos... Que alterou os estatutos de modo a lhes dar ainda mais poder. Mas a questão é que têm sido usados, os nossos imigrantes, já não bastava viverem num regime ditatorial, que é um regime, na verdade, que é assento no narcotráfico, que é o que se passa hoje com o regime de Maduro, e que, na verdade, compra as pessoas, tal como o PSD procura comprar as pessoas aqui na Madeira. Há uma destruição democrática em que a compra de votos naturalizou-se, em que, na verdade, depois já não precisam de comprar, porque as pessoas já estão sempre à espera de alguma coisa, não se apercebendo sequer da dependência em que caem, de mão estendida de um poder que quer que elas sejam pobres para dependerem precisamente desse mesmo poder. É o regime igual ao que se passa na Venezuela. Só que há aqui uma manipulação em que procuram associar o Partido Socialista ao regime venezuelano, que é desonesta, e obviamente os nossos conterrâneos, quando já vêm fragilizados e têm sido levados nesta narrativa, e têm sido embrulhados nesta narrativa de pôr madeirenses contra madeirenses, que eu não me revejo. Nós devíamos estar todos juntos, não só solidários, e dar o apoio total a quem já tanto deu à Madeira, e esses nossos imigrantes, ao longo destes anos todos, deram tanto à Madeira, e podem continuar a dar à Madeira, até porque a Madeira tem graves problemas e que eles podem ser a solução. A questão demográfica, que é um dos nossos principais desafios, e do envelhecimento da população, os nossos imigrantes podem ser aí a solução, sabemos acolhê-los, mas não pondo madeirenses contra madeirenses, e esse é um fator que devemos
chamar a atenção e ter atenção, não por uma questão meramente eleitoralista, mas acima de tudo para esclarecimento da população, para terem a liberdade, esses migrantes, de votarem em consciência e não com a manipulação que tem sido alvo. Como é que antevê que sejam as relações entre o Estado e a região, num quadro de maioria absoluta socialista? Como é que o PS se vai encaixar neste relacionamento sempre feito à base de contencioso? Bom, isto é um contencioso, na verdade, que acaba por ser fabricado. Não que não hajam problemas, mas a verdade é que há uma narrativa destrutiva num embuste deste contencioso, em que é criada uma armadilha em que há uma vitimização por parte do governo regional, com clara intenção de culpar os outros dos problemas que não conseguem resolver. E parece que o PS Madeira que é o culpado. Quer dizer, o PSD, agora com o CDS, sempre e até à data governaram a região. Não resolvem os problemas. Não definem sequer uma orientação e um rumo. E apontam sempre a Lisboa. E o Partido Socialista é que é o culpado. E a mim parece-me que esta narrativa é a hora de dar a volta a isto. Estamos todos cansados. E eu pergunto, mas o mal é do PS Madeira? Porque temos um primeiro-ministro de Portugal que é do Partido Socialista e temos duas regiões autónomas. Numa região autónoma há sempre problemas com a República. A região autónoma da Madeira, este governo regional do PSD-CDS, sempre problemas com a República. Temos outra região autónoma, que curiosamente teve dois governos, um do PS e agora um do PSD, onde nada destes problemas existem. Ou não há este contencioso que se quer criar. Portanto, isto é o do malho ou é do malhadeiro. E, portanto, aquilo que é necessário era estes problemas que a região tem e devem ser resolvidos. E têm que ser resolvidos entre os dois governos. E o PSD, que é o governo de cá, tem que se entender com o governo de lá. Aliás, Miguel Albuquerque já pediu diálogo com António Costa, curiosamente dizendo que não quer intermediários locais. Pergunto-lhe, há algum indicador ou alguma conversa de bastidores que leva o presidente do PSD Madeira e do governo regional a fazer esta exigência? Terá de perguntar, obviamente, ao presidente do governo regional. Aquilo que eu acho é que há questões que são fáceis de resolver, quer a Miguel Albuquerque resolvê-las. Aquilo que eu tenho notado é que não quer. Andamos num regime ou num sistema que é tipo um baloiço. Andamos para a frente e para trás, mas não saímos do mesmo lugar. Mas alguma vez foi a hipótese o PS participar num grupo de trabalho, numa task force para, enfim, haver pontos entre o governo? Olha, eu propus, e vamos recordar isto, que existisse uma estrutura de missão numa questão concreta, que é a lei das finanças regionais, em que tivesse o Partido Socialista, em que tivesse o PSD, em que eu estivesse envolvido, em que o próprio Miguel Albuquerque estivesse envolvido, e até com outros atores políticos, como o Dr. Alberto João Jardim, antigo presidente do governo regional. O presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, quando soube que eu era a pessoa indicada para participar, vetou. E, portanto, abortou essa estrutura de missão. Portanto, isto não podemos estar aqui com questões pessoais. A Madeira é muito superior ao Paulo Cafofo ou ao Miguel Albuquerque. E, portanto, temos de superar essas questões quando está o interesse da Madeira. Aliás, o Partido Socialista, e nós demos um exemplo, porque aqui fomos o primeiro partido a apresentar uma proposta de revisão da Lei das Finanças Regionais e que, por unanimidade, foi aprovada com o nosso contributo, mas também nós aceitamos contributos dos outros partidos, incluindo o PSD, porque é esta coesão que faz com que tenhamos força em Lisboa. E é isto que devia ser o caminho. Não é? Para esta posição de Miguel Albuquerque, acha que terá contribuído a hipótese de haver madeirenses ministeriáveis ou secretariáveis no futuro governo da República? Aliás, no PSD, no Congresso do PSD, alguém admitiu ter elevado a expectativa nesta matéria? Desconheço. Como se sabe, a questão do novo governo, a constituição do governo foi travada com a questão do voto, dos votos dos imigrantes pelo Círculo da Europa, e também é público que António Costa não fez ainda qualquer convite, seja quem for, para fazer parte do governo. E, portanto, esse é o que se sabe publicamente, e é a única coisa que também sei.
Mas tem expectativa a esse nível? Eu não. Eu, do ponto de vista pessoal, eu não tenho qualquer expectativa de ser convidado para o Governo da República. Mas se for convidado, vai para Lisboa? Não tenho essa expectativa. Como disse, não fui convidado, não tenho essa expectativa, portanto é um não assunto. Para fecho desta nossa conversa, duas questões. A primeira tem a ver com a coligação PSD-CDS, parece estar de pedra e cal, mesmo que por vezes dê a impressão que está colada com cuspo. Essa também, ou seja, para que lado é que pende a sua apreciação? A minha apreciação nesta, e não deixou de ser curioso que durante o congresso do PSD reduzisse a uma discussão sobre o CDS sim ou CDS não. E problemas da região, soluções da região, visão de futuro, uma ideia de futuro, não existiu absolutamente nenhuma. E, portanto, para mim, neste momento, o CDS reduziu-se a isto. Neste momento, é a sua única salvação, porque o partido político já morreu, e, portanto, a única forma é aliar-se ao PSD, numa fusão, mais valia extinguir-se e haver uma OPA amigável e ser um único partido. Mas isso para mim não me preocupa absolutamente nada, nem a coligação ou sem coligação. O que interessa é efetivamente o projeto do Partido Socialista. E há aqui um dado que me parece que é importante. O CDS não acrescentou absolutamente nada, a não ser os lugares para os boys e as girls do próprio partido, mas não acrescentou nada à região. E a região continuamos nós a não ter transformações necessárias. Aliás, eu desafio a qualquer pessoa me dizer qual foi a grande medida de Miguel Albuquerque nestes 7 anos que leva de Presidente do Governo Nacional. Qual foi a grande medida? Qual foi a medida? Qual foi a marca? Eu não encontro absolutamente nenhuma. Porque este governo tem estado sempre aliado a interesses que impede as transformações e as reformas estruturais que são necessárias. E temos uma região que tem desigualdades brutais, em que se ao mesmo tempo criam grandes riquezas, mas também se gera muita pobreza. E há uma má distribuição desta riqueza. Eu gostaria de ver a iniciativa privada liberta deste poder, porque, enfim, e Miguel Albuquerque deixou um rasto de pobreza, e nós, em Bom Madeirense, estamos no rabo da lancha, porque somos a região com o maior risco de pobreza do país, com o menor poder de compra, com o rendimento mensal mais baixo, e isto é uma marca do PSD, porque foram os únicos que governaram. E isto não se alterou, e eu olho, por exemplo, para os principais sectores da economia, o turismo e a construção civil, e são os sectores que nós dependemos, e são os sectores onde se paga pior. E eu gostaria que os madeirenses pudessem viver melhor. Quando em 10 madeirenses, 9 têm um rendimento médio mensal equivalente ao salário mínimo regional, e temos 84 mil pessoas a risco de pobreza, isto obviamente envergonha-me como madeirense. Já agora que fala nesse campo, para fecho da nossa conversa, qual é o maior desafio que se coloca à Madeira num tempo em que deverão jorrar milhões de euros do PRR, mas também num contexto preocupante de nova crise mundial à conta de uma guerra absurda? Sim, temos uma pandemia, temos uma guerra absurda e temos o mesmo governo regional que insiste nas mesmas receitas que falharam no passado. E aquilo que me preocupa, com o PRR, com a bazuca, chamada bazuca europeia, é que nós continuemos a injetar dinheiro numa economia falida de futuro, em que beneficia alguns e exclui todos os outros. E é isto que eu tenho medo, de não se provocar as alterações e as transformações e as reformas estruturais e continuarmos a alimentar estes interesses que orbitam à volta do governo regional, enquanto a esmagadora maioria da população passa por enormes dificuldades. Eu não quero que os madeirenses continuem sempre de mão estendida ao governo, às causas do povo, às associações, querem que tenham a sua dignidade, porque esta gente que trabalha, é gente que trabalha. Quando estamos a falar disto, não são pessoas vadias, como se costuma dizer, é gente que cumpre os seus impostos, paga os seus impostos, cumpre com a responsabilidade do seu trabalho, mas apesar de ter trabalho, o trabalho não é garantia
de não ser pobre. E é esta gente que põe a região a funcionar. São estas pessoas que põem a região a funcionar e não são tratadas dignamente, e o que eu quero é que haja qualificação, e isto é o principal desafio, qualificação da nossa população, investir na inovação, investir no conhecimento, diversificar a nossa economia e para podermos ter empregos qualificados, mais bem pagos e fixar pessoas, porque nos últimos 10 anos temos 17 mil madeirenses que tiveram que emigrar. Para mim é a parte mais angustiante. E eu, como professor, quando vejo que quase 11 mil jovens nem trabalham nem estudam, é algo que tem que ser alterado, e a única forma de alterarmos é mudar o governo da região, e por isso eu acredito no Partido Socialista, acredito no Sérgio Gonçalves, e somos efetivamente a única alternativa, e mereçamos por isso a confiança dos madeirenses e do professor Santense. Obrigado, Paulo Cafofo, que vai andar por aí com certeza até sempre. Muito obrigado.